Uma garçonete é demitida por ajudar uma garotinha perdida, mas no dia seguinte, um milionário aparece na porta dela. Clara já conhecia cada canto daquele restaurante. Sabia onde escorregar se não prestasse atenção, onde o ar-condicionado não funcionava direito, e qual cliente ia reclamar do ponto da carne antes mesmo do prato chegar. Era sexta-feira à noite, e o lugar estava lotado, como sempre. As pessoas falavam alto, os talheres batiam nos pratos, as crianças corriam entre as mesas, e os garçons dançavam uma coreografia silenciosa, tentando equilibrar bandejas pesadas sem derrubar nada. Ela respirava fundo cada vez que voltava para a cozinha. O suor escorria pelas costas, e os pés já pareciam feitos de pedra. Ainda assim, Clara não reclamava. Era o único emprego que tinha conseguido nos últimos meses, depois que o pai dela ficou doente e ela teve que largar a faculdade. A vida tinha dado umas boas rasteiras, mas ela seguia firme, com aquele uniforme simples e um coque mal feito no alto da cabeça. Na mesa 8, um homem impaciente reclamava que a cerveja estava quente. Na 10, uma moça empurrava a salada como se fosse veneno. E quando Clara estava prestes a pegar um pedido novo no sistema, ouviu um choro. Não era um choro comum. Era desesperado, assustado, agudo o suficiente para cortar todo aquele barulho de talheres e conversas. Ela olhou em volta e viu a menininha parada perto do balcão, com os olhos arregalados e o rosto manchado de lágrimas. Estava sozinha, segurando um copo de plástico com refrigerante, tremendo dos pés à cabeça. Devia ter uns 6 anos, no máximo. O olhar da criança varria o salão como quem procura ar para respirar. Clara nem pensou. Largou a bandeja em cima da primeira mesa vazia que viu e foi até ela. Oi, pequena. Tá tudo bem? Cadê sua família? A menina engasgava no choro, tentando dizer alguma coisa, mas não conseguia. Só apontava com o dedo para um lado e para o outro. Clara se abaixou, colocou as mãos nos ombros dela e falou mais baixo, tentando acalmar. Não adiantava. O lugar estava cheio demais, quente demais, confuso demais. Ela precisava fazer alguma coisa. A gerente, Carla, percebeu de longe e gritou, mandando Clara voltar para o salão. Ela ignorou. Pegou a menina no colo e saiu andando entre as mesas, perguntando se alguém ali conhecia a criança. Ninguém. Até que um garçom apontou para o banheiro masculino. Um homem tinha entrado lá correndo, dizendo que a filha dele tinha sumido. Ela foi até a porta do banheiro e bateu. O homem saiu num pulo, pálido, com o rosto completamente fora de si. Quando viu a filha nos braços de Clara, desabou ali mesmo. Pegou a menina, abraçou apertado e agradeceu tantas vezes que a voz dele ficou embargada. Clara só sorriu, aliviada. O homem, ainda tremendo, disse que a filha se afastou enquanto ele pegava o celular da mochila. Quando virou de costas, ela tinha sumido. Ele procurava fazia quase 10 minutos, achando que alguém tinha levado. Só de pensar naquilo, Clara sentiu um arrepio. Tudo aconteceu em menos de 15 minutos, mas pareceu uma eternidade. Quando voltou para o salão, Carla estava esperando com os braços cruzados e a cara fechada. Você tem noção do que acabou de fazer? Clara, ainda sem fôlego, tentou explicar, mas Carla cortou. Você largou o trabalho no meio do salão, deixou o cliente esperando e atrapalhou a rotina inteira. Tem gente para cuidar disso, não é você. Ela só ficou ali parada, ouvindo. Sabia que vinha coisa ruim. Carla era conhecida por não deixar passar nada. Mas naquele momento, Clara não se arrependeu. Tinha uma criança assustada ali, e ela fez o que qualquer pessoa de verdade faria. O problema era que ali, naquele restaurante, de verdade, não pagava boleto. No fim da noite, Clara passou o crachá na catraca com um aperto no peito. Sentia que algo estava por vir, e estava certa. Na manhã seguinte, antes mesmo de tomar café, recebeu a ligação. Carla nem disfarçou. Clara, infelizmente vamos encerrar seu contrato. Foi tomada a decisão ontem mesmo. Você descumpriu as regras básicas do atendimento. Negligência no posto de trabalho. Pode vir buscar seus documentos hoje à tarde. Ela nem teve tempo de falar nada. Só ficou olhando o celular na mão, com a sensação de que tinha levado um soco no estômago. O aluguel estava atrasado, a luz para cortar, a geladeira quase vazia, e agora, sem emprego. Sentou no sofá da sala, a cabeça girando. Por um segundo, pensou se tinha feito besteira. Talvez devesse ter chamado alguém da recepção. Esperado. Feito tudo certinho como mandava o manual. Mas quando fechava os olhos,
Só conseguia lembrar do olhar daquela menina, do pavor nos olhos dela. E sabia que, mesmo se pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo. Jéssica, sua melhor amiga, chegou no fim da tarde com uma sacola de pão e leite. Quando viu a cara da Clara, já entendeu. De novo não, né? Clara contou tudo. Jéssica ouviu em silêncio, e depois disse que ela tinha feito o certo. Sempre fazia. Mas o mundo não era justo com gente que fazia o certo. Clara riu sem graça. Não queria drama. Só queria um emprego, um jeito de pagar o mês, e esquecer aquele restaurante. Mal sabia ela que tinha acabado de dar o primeiro passo para virar tudo de cabeça para baixo, porque naquele mesmo instante, um homem olhava pela 10ª vez as imagens da câmera de segurança do restaurante. Um homem com o rosto sério, os olhos tristes, e um nome que ela ainda não conhecia, Nicolas Ferraz. A noite passou devagar. Clara quase não conseguiu dormir. Ficou trocando de lado na cama, o ventilador de mesa empurrando um vento morno que só fazia barulho. Toda hora olhava para o celular, como se uma nova mensagem fosse chegar com uma solução mágica. Mas o único som que tocou foi o despertador às 7 da manhã. Ela nem tinha pegado no sono direito. Sentou na beirada da cama e ficou olhando para o chão por uns segundos. A cabeça cheia, o coração pesado. Pensou em ligar para alguém, mas não tinha o que dizer. Levantou, foi até a cozinha, abriu a geladeira e ficou parada. Um pote com arroz do dia anterior, 2 ovos, uma garrafinha de água e um pedaço de queijo duro. Pegou o arroz, colocou no prato e esquentou no micro-ondas. Comeu em silêncio, olhando para o nada. O celular vibrou. Era uma notificação do banco. O limite do cartão tinha estourado. De novo. Pegou a bolsa e saiu para ir até o restaurante buscar os documentos e o acerto. Foi andando mesmo. Não dava para gastar com passagem agora. O calor estava forte, o sol batendo direto na cabeça, mas Clara só andava. Nem ligava para o suor, nem para o barulho da cidade. Só queria resolver aquilo logo. Quando chegou no restaurante, sentiu o estômago embrulhar. Ainda estava tudo igual lá dentro. Os clientes rindo, os garçons passando correndo, a mesma correria de sempre. Mas para ela, parecia outro mundo agora. Carla entregou os papéis sem olhar na cara dela. Assina aqui. E aqui também. Clara assinou. Perguntou sobre o pagamento dos dias trabalhados. Carla respondeu que cairia em até 5 dias úteis. Ela agradeceu, mesmo sem vontade, e foi embora. Ao sair, cruzou com 2 colegas do antigo turno. Um deles fingiu que não viu. O outro só deu um sorrisinho sem graça, daqueles de quem não quer se envolver. Na rua, Clara pensou em passar na casa do pai, mas ele morava longe e, sinceramente, não queria preocupar ele agora. Ele já tinha problemas demais. Desde que teve que parar de trabalhar por causa da diabetes, tudo ficou mais complicado. A aposentadoria mal dava para pagar os remédios. E ela que antes ajudava, agora nem o próprio aluguel sabia como ia pagar. Chegou em casa com os ombros caídos. Tirou os tênis e foi direto para o sofá. Ligou a TV só para ter algum barulho no ambiente. Ficou olhando para a tela, mas sem prestar atenção em nada. O telefone tocou. Era Jéssica. E aí, como foi lá? Clara respirou fundo. Deu ruim. Me mandaram assinar os papéis e tchau. A amiga soltou um palavrão. Depois perguntou se ela queria sair, tomar um açaí, espairecer. Clara agradeceu, mas disse que não estava com cabeça para isso. Jéssica insistiu um pouco, mas depois entendeu. Elas se conheciam desde a infância. Sabia que quando Clara ficava assim, precisava de um tempo sozinha antes de levantar. No fim da tarde, Clara abriu o notebook para tentar atualizar o currículo. O computador travava toda hora. O cursor piscando na tela dava uma agonia. Escreveu: garçonete com experiência em atendimento ao cliente e rotinas de salão. Não tinha muito mais o que colocar. Enviou para 3 restaurantes e 2 lanchonetes que achou num site de empregos. Nada demais, só tentando abrir alguma porta. Depois, pegou um caderno velho e começou a fazer contas. O aluguel vencia em 4 dias. A luz já estava com aviso de corte. A internet, só mais uma semana. Olhava os números e sentia um peso no peito, como se estivesse se afogando devagar. A conta não fechava de jeito nenhum. Ia ter que pedir ajuda para Jéssica ou para o pai. Mas só de pensar nisso já se sentia derrotada. Pegou o celular e abriu o aplicativo. Do banco. Tentou um empréstimo pequeno. Negado. Tentou de novo. Negado de novo.
Deixou o celular de lado. Olhou para o teto por longos minutos, pensando se tinha feito tudo errado. Pensando se o certo era ter deixado a menina lá e seguido com a bandeja na mão. Pensando se, no fundo, ela merecia estar passando por aquilo por ser boba demais. Quando escureceu, Clara acendeu só a luz da cozinha para economizar energia. Deitou no sofá com uma coberta fina. O som da rua invadia pelas frestas da janela. Motos, buzinas, gritos, música alta. Ela só queria silêncio e um pouco de paz. Antes de dormir, olhou uma última vez para a agenda onde anotava tudo. Datas de contas, entrevistas, promessas que fazia para si mesma. Escreveu no rodapé de uma página qualquer. Não desiste agora. Fechou os olhos e respirou fundo. Precisava encontrar uma saída. De algum jeito. Porque se não fosse por ela, seria pelo pai. Pela promessa que fez de nunca deixar ele faltar nada. E porque mesmo com tudo desabando, ela ainda acreditava que tinha feito o que era certo naquele restaurante. O que Clara não sabia era que, em algum canto da cidade, alguém lembrava dela. E que esse alguém estava prestes a aparecer. Mas naquela noite, tudo que ela tinha era um sofá desconfortável, uma mente exausta e uma esperança pendurada por um fio. 2 dias se passaram. Clara não recebeu retorno de nenhum lugar onde mandou o currículo. O dinheiro da conta do banco já estava no vermelho e a ansiedade começou a bater de um jeito diferente. Acordava com o coração acelerado, sem saber por quê. Ficava olhando para o teto, pensando se era falta de comida ou só medo mesmo. Naquela manhã, ela estava sentada no chão da sala, com uma xícara de café ralo, tentando decidir se comprava pão ou se guardava os 5 reais para o gás que já estava no fim. Ainda não tinha coragem de pedir dinheiro para ninguém. Jéssica tinha perguntado de novo se ela precisava de ajuda, mas ela respondeu que estava tudo sob controle. Mentira. Nada estava. Foi, no meio dessa confusão mental, que a campainha tocou. Um toque só, seco. Clara nem se mexeu de primeira. Ficou sentada tentando lembrar se tinha pedido alguma coisa por aplicativo. Não tinha nem dinheiro para isso. Será que era o zelador? Algum vizinho? Levantou devagar, com um pouco de preguiça e mais um pouco de desconfiança. Quando abriu a porta, congelou. Na frente dela estava um homem alto, elegante, vestindo uma camisa social clara, sapatos impecáveis e um relógio que, com certeza, custava mais do que todo o guarda-roupa dela. Ele tinha um olhar sério, mas não assustador. Era como se estivesse tentando medir a reação dela antes de dizer qualquer coisa. Clara segurou a porta com a mão, meio sem saber se devia abrir mais ou fechar de novo. Você é a Clara? Clara Almeida? Sou. Por quê? Ele deu um passo para trás, como quem queria mostrar que não representava ameaça, e disse o nome que ela nem lembrava mais. Nicolas Ferraz. Meu nome é Nicolas. Você me ajudou, ou melhor, ajudou, minha filha, no restaurante. Na mesma hora, a cena voltou na cabeça dela. A garotinha chorando. O desespero. O homem que apareceu do banheiro com os olhos cheios de alívio. Era ele. Ah, sim. Lembro. A Isabela, né? Ele assentiu com a cabeça. Clara abriu mais a porta, ainda surpresa. Me desculpa vir sem avisar. Eu sei que é estranho, mas eu procurei você esses dias. Fui até o restaurante, mas me disseram que você tinha saído de lá. Demitida, na verdade. Clara não soube o que responder. Ficou só olhando para ele, tentando entender por que um homem daquele tamanho, em todos os sentidos, estava na porta do seu apartamento, no meio da manhã, parecendo preocupado. Posso entrar por 1 minuto? É rápido. Ela pensou por um instante e fez sinal para ele entrar. O apartamento era pequeno e simples, mas limpo. Tinha uma mesa com 2 cadeiras, uma estante com livros e umas plantinhas que ela tentava manter vivas. Ele entrou devagar, olhando em volta, sem fazer comentários. Clara ofereceu café, mas ele recusou com gentileza. Sentaram-se um de frente para o outro. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse escolhendo as palavras certas. Eu vim aqui porque fiquei pensando muito no que aconteceu, na forma como você ajudou minha filha. Isabela tem dificuldades. Ela sofre de ansiedade severa desde que perdeu a mãe. Tem medo de lugares cheios. Se sente insegura quando se afasta de mim. E você? Bom, você fez o que ninguém fez naquele restaurante. Você parou tudo para ajudar. Clara sorriu de leve, meio sem graça. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria, né? Ele balançou a cabeça. Não. Eu vi a câmera de segurança depois. Vi como ninguém fez nada. Só você. E, para ser sincero,
Desde aquele dia, Isabela não parou de falar de você. Clara ficou em silêncio. Aquilo tudo era surreal. Um homem rico, com cara de executivo de filme, falando da filha como se ela fosse alguém insubstituível. E naquele momento, era. O motivo da minha visita é simples. Eu queria te fazer uma proposta. A palavra proposta fez Clara travar. Proposta? Sim. Eu contratei psicólogos, terapeutas, babás. Ninguém conseguiu se conectar com minha filha como você. Eu queria que você considerasse trabalhar comigo. Não como funcionária da casa. Nada disso. Como alguém de confiança. Uma acompanhante para ela. Uma referência. Alguém que possa estar com ela, conversar, ajudar. Claro, seria remunerada. Muito bem remunerada, inclusive. Clara arregalou os olhos. Você quer me contratar? Quero te dar uma chance. E dar uma chance para ela também. O que acha? Ela ficou muda. A cabeça girava. Ao mesmo tempo em que parecia uma solução perfeita, também parecia coisa demais para acreditar. Será que ele estava falando sério? Será que isso era real mesmo? E onde seria isso? Na minha casa, no Morumbi. Tem espaço, tem estrutura. Você teria um quarto só seu. Privacidade, horários combinados, sem pressão. Só quero que minha filha tenha alguém como você por perto. Clara respirou fundo. Pensou em tudo que tinha acontecido nos últimos dias. No acerto ridículo do restaurante. No arroz requentado do café da manhã. Nas contas que não fechavam. E agora, isso. Não sei nem o que dizer. Diz que vai pensar. Só isso. Ela assentiu. Ele levantou. Pegou um cartão da carteira e entregou. Aqui estão meus contatos. Liga quando quiser. Sem pressão, de verdade. Antes de sair, ele olhou para ela com um ar diferente. Não de quem estava contratando alguém, mas de quem estava confiando. Obrigado, Clara. E saiu. Ela ficou parada no meio da sala, olhando para o cartão na mão como se fosse um bilhete premiado. Sentou devagar, ainda tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Parecia loucura, mas alguma coisa dentro dela dizia que aquela era a virada que a vida devia há muito tempo. Clara passou o resto do dia com o cartão nas mãos. Pegava, olhava, virava, guardava na gaveta, depois tirava de novo. O nome dele vinha com o logo de uma empresa que ela nunca tinha ouvido falar, mas que pelo visual já dava para saber que era coisa grande. Parecia surreal demais, quase como se tivesse sonhado com aquilo. Ela ligou para Jéssica, sem dar muitos detalhes. Só disse que algo estranho, bom estranho, tinha acontecido. A amiga surtou do outro lado da linha, querendo saber tudo, mas Clara ainda não sabia como contar. Nem ela tinha entendido direito o que estava acontecendo. A noite passou com ela andando pela casa, tentando imaginar se isso era certo, se era seguro, se devia mesmo se envolver com a vida de um homem desconhecido, ainda mais alguém que claramente tinha muito mais poder e grana do que ela. No dia seguinte, Clara acordou cedo. Não dormiu direito. A cabeça fervia. Fez um café, mas nem conseguiu tomar. Olhou o cartão mais uma vez e pegou o celular. Respirou fundo umas 5 vezes antes de digitar o número. Quando ouviu a voz do outro lado, ficou travada por uns segundos. Alô? É o Nicolas. Quem fala? Sou eu, Clara. Ah, Clara. Que bom que ligou. Fico feliz. Você pensou no que conversamos? Mais ou menos. Eu tô assustada ainda. Achei que fosse brincadeira. Eu entendo. E sei que é tudo muito fora do comum. Mas queria muito que você viesse aqui conhecer o espaço, ver como é. Sem compromisso de verdade. Só pra ver com os próprios olhos. Clara ficou em silêncio por uns segundos. Tá bom, eu vou. Ele passou o endereço e combinou de mandar um motorista buscar ela. Às 3 da tarde, um carro preto parou na porta do prédio. O motorista desceu, chamou pelo nome dela com um sorriso educado e abriu a porta. Clara entrou com o coração acelerado. Aquilo tudo parecia filme, só que não tinha roteiro. Era a vida dela. O trajeto foi calado. Ela olhava pela janela como quem via uma cidade diferente. Quando chegaram ao bairro do Morumbi, os olhos dela foram direto para os prédios altos, as ruas largas, as casas cercadas com muros enormes. O carro entrou num condomínio de luxo. Tinha porteiro, câmeras, uma guarita com mais segurança do que alguns bancos. O motorista passou sem ser parado e estacionou na frente de uma casa moderna, cheia de vidro, plantas e um jardim impecável. Nicolas já estava na porta esperando. Oi, Clara. Fica tranquila.
Eu sei que tudo isso é demais de uma vez só, mas quero que você veja com calma. Ela desceu, ainda sem acreditar. O portão se abriu com um controle remoto, e ela entrou na casa. Tudo era muito grande, mas sem exagero. Tinha um cheiro bom, de limpeza e algum tipo de vela aromática. Uma mulher mais velha apareceu e sorriu. Essa é a Regina, nossa governanta. Está aqui há muitos anos. É praticamente da família. Regina apertou a mão de Clara com firmeza e simpatia. Tinha olhos atentos, mas gentis. Ela deu um oi tímido e continuou seguindo Nicholas pela casa. Passaram por uma sala ampla, uma cozinha que parecia de revista, e subiram uma escada de madeira que levava até os quartos. Quero que você veja o quarto que pensei para você. Se topar ficar, claro. Era um cômodo confortável, com cama de casal, armário embutido, escrivaninha, janela grande e banheiro próprio. Tinha cara de hotel bom. Clara olhou em volta, meio sem saber o que falar. A ideia é simples, Clara. Eu não quero que você seja babá. Não quero que se sinta empregada. Quero que seja uma referência para minha filha. Alguém de confiança. Ela precisa de uma presença calma. Alguém que entenda quando ela trava, quando ela se desespera. E ela gostou de você de um jeito que nunca vi antes. E olha que eu já tentei de tudo. Clara ainda não tinha visto a menina. Ficava tentando imaginar como era o dia a dia ali. E se ela desse conta? E se fosse demais para ela? Mas parte dela queria tentar. E quanto tempo você espera que eu fique aqui? O tempo que você puder. Se você quiser dormir em casa só nos dias úteis, tudo bem. Se quiser morar, a casa tem espaço. A gente adapta. Eu só quero que você se sinta confortável. E o salário? 5.000 por mês. Com possibilidade de aumento conforme o tempo. Sem descontos. Fora alimentação, transporte e tudo que precisar para trabalhar bem. Clara engoliu em seco. Aquilo era mais do que tinha recebido em 3 meses como garçonete. Queria manter a calma, mas por dentro já fazia as contas de tudo que poderia pagar. As dívidas, o aluguel atrasado, a chance de ajudar o pai. Nicholas percebeu a hesitação no rosto dela. Eu entendo se quiser pensar. Não quero pressionar. Não, eu acho que posso tentar. Pelo menos por um tempo. Se não der certo, você me avisa. Se eu sentir que não consigo, eu saio. Ele sorriu. Fechado, então? Fechado. Os dois apertaram as mãos. Regina apareceu com um copo de suco e disse que ia preparar um lanche. Nicholas chamou Clara para conhecer o quarto de Isabela. Ela estava sentada no chão, brincando com um quebra-cabeça. Quando viu Clara, abriu um sorriso pequeno, mas sincero. Você veio mesmo. A voz da menina era baixinha, mas firme. Clara se abaixou no chão e ficou ali, ao lado dela. Não disse nada, só começou a encaixar as peças também. Era o começo. E embora Clara ainda tivesse 1000 perguntas dentro da cabeça, pela primeira vez em dias, ela se sentiu em paz. Clara acordou com um susto. Achou que estava atrasada para o trabalho no restaurante. Levou alguns segundos até lembrar onde estava. O quarto era silencioso, o ar geladinho, e não tinha nenhum som de panela batendo, gente gritando pedido, ou buzina na janela. Estava na casa do Nicholas. A primeira noite tinha passado rápido, mas ela mal tinha dormido de verdade. A cabeça ainda não tinha processado tudo. Se levantou devagar e abriu a cortina. O sol entrava forte, iluminando o jardim lá fora. A grama era tão verdinha que parecia pintura. Por um momento pensou que talvez estivesse sonhando. Mas não estava. Era real. Ela estava ali, empregada, com cama limpa, um banheiro só dela, salário certo e uma garotinha que confiava nela. Se trocou rápido e desceu para a cozinha. Regina já estava lá, como se nunca dormisse. Bom dia, menina. Dormiu bem? Clara sorriu. Ainda tô me acostumando. A mesa tinha pão fresco, frutas, cortadas, café quente. Regina mandou ela comer sem cerimônia. Clara pegou um pedaço de mamão e um copo de café. Era estranho, mas bom. Não lembrava a última vez que tomou café da manhã com calma. Pouco tempo depois, Nicholas apareceu de terno, pronto para sair. Clara, qualquer coisa que precisar, fala com a Regina, tá bom? Hoje eu fico fora o dia inteiro. A Isa vai ter aula online pela manhã. Você pode ficar com ela depois, no horário da leitura. Às vezes ela trava um pouco. Clara confirmou com a cabeça. Estava nervosa por dentro, mas disfarçou. Quando ele saiu, foi até o quarto de Isabela. Bateu devagar. Posso? A menina estava de fone, assistindo aula no tablet. Tirou um deles e assentiu.
Clara entrou e sentou num cantinho. Ficou observando sem falar muito. Isabela era esperta, concentrada, mas dava para ver que se distraía fácil. Roía as unhas, mexia o pé sem parar. Quando a aula terminou, Clara se aproximou. E aí, entendeu tudo? Mais ou menos. Quer que a gente revise juntas? Isabela pensou por 2 segundos e depois disse que sim. Passaram quase 1 hora lendo um texto sobre animais da floresta. Clara fazia perguntas bobas no meio do caminho, só para arrancar um sorriso. E funcionava. A menina ainda era fechada, mas já deixava escapar uma risadinha aqui e ali. Na hora do almoço, Regina preparou macarrão com carne moída. Clara e Isabela comeram juntas na cozinha. O clima ainda era novo, cheio de cuidado. As duas se olhavam com certa curiosidade, como quem ainda não sabia se podia confiar de verdade, mas estava indo. À tarde, Clara foi conhecer melhor a casa. Tinha uma biblioteca enorme, um canto de brinquedos, um jardim com balanço e até uma pequena estufa com hortaliças. Era muita coisa. Ela sentia que estava entrando num mundo que não era o dela. Tinha medo de errar, de pisar onde não devia, de não se encaixar. Foi quando apareceu uma mulher loira, de salto alto, vestido elegante e cara de quem não gostava de perder tempo. Você deve ser a Clara, né? Sou sim. Eu sou a Bárbara, assessora pessoal do Nicolas. Cuido dos compromissos, viagens e também dou suporte com decisões familiares. Inclusive, fui eu que entrevistei quase todas as candidatas que vieram antes de você. Clara já sentiu o tom. Aquele tipo de pessoa que não perde a chance de marcar território. Sorriu educadamente. Prazer, Bárbara. Ela analisava Clara como se estivesse procurando algum defeito. E achou. Você não tem formação em pedagogia, né? Não. Ah, entendi. Bom, espero que sua experiência de vida seja suficiente. A Isabela é uma menina muito sensível. Precisa de cuidado profissional, não só carinho. Clara não respondeu. Só continuou com o mesmo sorriso educado. Por dentro, ficou incomodada. Era óbvio que Bárbara não gostava dela ali. Talvez esperasse alguém mais nível executivo, com currículo bonito e roupa de marca. E o pior, parecia ter algum tipo de relação mais próxima com Nicolas. Do tipo que vai além do trabalho. Depois do boa tarde forçado, Bárbara sumiu. Pela casa. Clara ficou parada por uns segundos, tentando engolir aquilo. Já dava para sentir que não ia ser fácil. No fim da tarde, Isabela chamou Clara para mostrar um desenho que fez. Era uma casa com 2 pessoas de mãos dadas no jardim. Quando Clara perguntou quem era, Isabela respondeu baixinho. Eu e você. Ela sorriu e tentou não chorar. Naquela noite, já deitada, Clara ficou pensando em tudo. Era um mundo diferente, cheio de conforto, mas também de pressão. Tinha que tomar cuidado com cada palavra, cada atitude. Tinha gente que já torcia contra. E ainda nem fazia 1 semana que estava ali. Mas olhando para o teto do quarto, com o ar-condicionado na temperatura certa e o som dos grilos do lado de fora, ela sabia que não podia voltar atrás. Não agora. Não depois de tudo que já tinha aguentado. Na primeira semana, tudo parecia sob controle. Clara acordava cedo, ajudava Isabela com a rotina, acompanhava nas atividades e preenchia o tempo com paciência. A menina era quieta, mas aceitava a presença dela. Trocava poucas palavras, dava respostas curtas, mas aceitava. Só que aceitar não é o mesmo que confiar. E Clara entendeu isso bem rápido. Na segunda-feira, a coisa virou. Isabela acordou diferente. Não quis sair do quarto, não quis escovar os dentes nem tomar café. Ficou deitada com o rosto virado para o travesseiro. Regina avisou Clara que subiu sem saber exatamente como agir. Bateu na porta com calma. Isa, posso entrar? Nenhuma resposta. Clara entrou mesmo assim. Sentou na beirada da cama. Ficou em silêncio por alguns segundos. Acordou sem vontade hoje? A menina puxou a coberta até o rosto e respondeu com a voz abafada. Não quero aula. Não quero nada. Tudo bem. Tem dias que a gente se sente assim. Mas posso ficar aqui com você? Isabela não disse sim, nem não. Só ficou parada. Clara não insistiu. Pegou um livro que estava na mesinha e começou a ler em voz baixa. Não era nada profundo. Só um conto infantil com frases curtas e rimas bobas. Ela lia, virava a página, comentava alguma coisinha como se falasse com ela mesma. Isabela não reagia, mas também não mandava parar. Depois de uns 20 minutos, Clara levantou. Vou descer para pegar um suco. Quer que eu traga para você? Não.
Tá bom. Desceu, preparou o suco mesmo assim. Subiu e deixou o copo do lado da cama, sem falar nada. Quando voltou meia hora depois, o copo estava vazio. E assim foi o dia inteiro. Um empurra-empurra silencioso. Clara tentando se aproximar com leveza, Isabela dando um passo para trás, toda vez. Ela se fechava quando sentia que Clara estava chegando perto demais. Às vezes olhava torto, outras vezes nem olhava. No jantar, Clara sentou ao lado da menina. Tentou puxar assunto, mas ela respondeu tudo com sim, não sei. Regina, que assistia de longe, cochichou depois. Ela faz isso com todo mundo no começo. É tipo uma cerca invisível. Só entra quem ela deixa. Na manhã seguinte, o clima piorou. Isabela teve um ataque de raiva quando Clara tentou arrumar o material da aula. Online. Gritou, jogou o estojo no chão e saiu correndo pro quarto. Clara ficou parada, meio sem saber o que fazer. Regina subiu depois e achou melhor deixar a menina sozinha por um tempo. Nicolas estava fora em reunião. Quando ligou à tarde para saber como estavam as coisas, Clara contou o que aconteceu, mas tentou minimizar. Ela ficou nervosa. Só isso. Acho que a rotina pegou pesado hoje. Nicolas não culpou Clara. Disse que isso acontecia às vezes, principalmente em semanas de mais pressão. Mas ela percebeu pela voz dele que estava preocupado. À noite, Clara foi até o quarto de Isabela. A menina estava desenhando no chão, concentrada. Ela se aproximou devagar. Posso ver o que você está fazendo? Isabela cobriu o papel com o braço e falou sem olhar para ela. Você não é minha mãe. Clara sentiu o baque. Era só uma frase, mas doeu. Não por ela, mas porque entendeu ali que a dor da menina era muito mais profunda do que parecia. Isabela não queria uma babá, não queria uma substituta. Só queria que ninguém mais fosse embora. Eu sei, e nem tô tentando ser. Só tô aqui. Só isso. Isabela não respondeu. Continuou desenhando, mas com a testa franzida. Nos dias seguintes, Clara decidiu mudar a tática. Parou de tentar puxar conversa o tempo todo. Só ficava por perto. Perguntava o necessário. Ajudava quando era chamada. Não forçava nada. E aos poucos, bem devagar, a parede começou a ter rachaduras. Um dia, no meio da leitura, Isabela deitou a cabeça no colo dela, sem dizer nada. Clara continuou, lendo, fingindo que não percebeu, mas o coração dela bateu mais rápido. Foi a primeira vez que a menina tocou nela por vontade própria. No outro, quando Clara tropeçou no jardim e caiu de bunda na grama, Isabela riu alto. Um riso leve, solto. Clara ficou lá no chão, rindo também, mesmo com a dor na perna. Aos poucos, momentos como esse foram ficando mais frequentes. Ainda tinha dias ruins, dias de silêncio, de olhar atravessado, de resposta curta. Mas agora, tinha espaço para Clara. Ainda não era amor, nem amizade profunda, mas era espaço. Na sexta-feira à noite, Nicolas chegou mais cedo. Encontrou as duas no chão da sala, jogando dominó. Isabela estava concentrada, contando as pedrinhas. Quando perdeu, não surtou. Só fez cara feia e recomeçou. Nicolas olhou para Clara com um sorriso discreto. Ela deu de ombros como quem diz, tá indo. Ele entendeu. Mas o que Clara ainda não sabia era que, enquanto tudo isso acontecia, tinha alguém observando de longe. Alguém que não gostava nem um pouco do espaço que ela estava ganhando naquela casa. Alguém que via cada pequeno avanço como uma ameaça. E essa pessoa estava prestes a mexer as peças do próprio jogo. Bárbara era o tipo de pessoa que notava tudo. Ela não precisava de muitas palavras para entender quando algo estava fora do lugar. E nos últimos dias, tudo na casa de Nicolas parecia fora do lugar. Especialmente Clara. A presença dela, os sorrisos de Isabela, a forma como Nicolas olhava, nada disso passava despercebido. No começo, Bárbara tentou se convencer de que era só mais uma funcionária temporária, que em uma semana ou duas, a novidade ia passar, a menina ia enjoar, e Nicolas voltaria a se concentrar no que realmente importava: o trabalho, os contratos, as reuniões. Mas não foi isso que aconteceu. Isabela estava mais calma, não surtava mais com frequência. Nicolas parecia mais leve, mais presente. Clara, com aquele jeitinho sem frescura, foi entrando devagar num espaço que Bárbara considerava dela, um espaço que ela cuidava há anos, mesmo sem nunca ter colocado esse sentimento em palavras. Ela conhecia Nicolas desde muito antes da tragédia. Era quem organizava as viagens, controlava os compromissos,
Agendava eventos, cancelava jantares quando ele não queria ver ninguém. Ela ficou por perto quando a esposa dele morreu, quando Isabela parou de falar por dias, quando o mundo dele desmoronou. Foi ela quem segurou tudo de pé. E agora vinha essa menina, simples, sem formação, sem experiência com crianças, se metendo numa estrutura delicada como se estivesse brincando de casinha. Bárbara via aquilo como uma ameaça. E o pior, ela sentia que Clara nem fazia ideia do tamanho da interferência que estava causando. Na quarta-feira, Bárbara chegou cedo. Tinha reunião com Nicolas sobre a viagem para Curitiba. Ele estava na biblioteca, Clara e Isabela estavam no jardim. Antes de entrar, ela passou pela varanda e viu as duas deitadas na grama, olhando para o céu, rindo de alguma coisa boba. Isabela encostava a cabeça no ombro de Clara como se fosse a coisa mais natural do mundo. Aquilo deu um nó na garganta de Bárbara. Entrou na biblioteca como quem não viu nada, mas no fundo já tinha tomado uma decisão. Durante a reunião, ela tentou puxar assunto de forma sutil. A Isabela parece bem diferente, né? Fico feliz que esteja se sentindo melhor. A Clara tem feito bem pra ela. Ah, sim. Mas sabe, Nico, é sempre bom ter cuidado com esse tipo de envolvimento. Às vezes as pessoas se aproximam da gente pelos motivos errados. Ainda mais quando percebem que há espaço. Ele franziu a testa. Não entendi. Tá falando da Clara? Não, claro que não. Só tô dizendo que você é uma figura pública. Sua empresa tem visibilidade. A gente nunca sabe quem tá se aproximando com segundas intenções. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois, apenas respondeu. Seco. Clara não é assim. A resposta doeu. Não pelas palavras, mas pelo tom. Bárbara percebeu que a conversa não ia seguir do jeito que queria. Então parou por ali. Mas decidiu que faria do próprio jeito. No dia seguinte, começou a investigar discretamente. Chamou um amigo que trabalhava num escritório jurídico e pediu uma pesquisa simples. Dados pessoais, registros antigos, qualquer coisa que envolvesse o nome Clara Almeida. Era um pedido informal, mas ela sabia exatamente como funcionava esse tipo de coisa. Em menos de 2 dias, recebeu uma planilha com informações básicas. Nada demais à primeira vista. Mas um detalhe chamou a atenção. Uma anotação de ocorrência feita anos atrás, relacionada à mãe de Clara. Problemas com álcool, abandono de lar, uma internação forçada. Aquilo bastava para plantar uma dúvida. E Bárbara era especialista nisso. Na sexta, durante um café informal com Regina na cozinha, ela soltou a informação sem parecer maldosa. Sabe que estive olhando umas coisas da Clara? Ela é esforçada, claro, mas acho meio perigoso deixar alguém tão próxima da Isa sem conhecer a história toda. Regina arqueou as sobrancelhas. Como assim? A mãe dela teve uns problemas feios, viu? Eu não sei, mas essas coisas de infância acabam marcando. Às vezes, sem querer, a pessoa repete os mesmos padrões. A gente precisa cuidar da Isa. Você sabe como ela é sensível. Regina ficou desconfortável, mas não respondeu. Clara entrou na cozinha no meio da conversa e sentiu que o clima tinha mudado. Cumprimentou as duas e pegou um copo de água. Regina disfarçou, mas Bárbara manteve o olhar fixo, como se estudasse cada movimento. Mais tarde, Clara chamou. Regina num canto. Tá tudo bem? Tá sim. Só cuidado com a Bárbara. Clara franziu a testa. Por quê? Ela não gosta de perder espaço. E você ganhou um espaço aqui que antes era só dela. Clara entendeu. E aquilo mexeu com ela. Mas não demonstrou. Apenas agradeceu e continuou o dia. Naquela noite, Clara recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Cuidado com quem você confia. Às vezes, gente sorridente é a mais perigosa. Ela ficou olhando o celular com um arrepio subindo pela coluna. Não, respondeu. Mas entendeu o recado. E foi a primeira vez que Clara se sentiu ameaçada desde que pisou naquela casa. As manhãs ficaram mais leves depois da primeira crise séria de Isabela. Clara, aos poucos, entendia os sinais. Quando ela se calava demais, quando balançava a perna sem parar, quando os olhos começavam a lacrimejar do nada, Clara já sabia quando era hora de mudar o ambiente, propor uma brincadeira ou simplesmente ficar em silêncio, ali do lado. Isabela não dizia com palavras, mas o corpo gritava, e Clara ouvia. O que era para ser um trabalho virou convivência. O que era para ser convivência virou laço. Uma ligação que ninguém planejou, mas que crescia a cada dia. Teve uma tarde que Clara entrou no quarto e viu Isabela desenhando um cenário com árvores, uma mulher de cabelos presos
e uma criança abraçadas debaixo de uma árvore. Era Clara e ela. A menina não falou nada, nem olhou. Só empurrou o desenho na direção dela como quem diz: "Toma, é seu." Clara guardou aquele papel, dobrado dentro do caderno de anotações. Era só um rabisco com lápis de cor barato, mas valia mais que qualquer documento de contrato. Era o sinal claro de que ela tinha entrado. De verdade. Nicholas também começou a mudar. Era sutil, mas Clara percebia. O jeito como ele chegava em casa e ia direto perguntar como foi o dia da filha. As conversas rápidas com ela no corredor. Os olhares curiosos quando ouvia risadas vindo da sala. Um dia, ele trouxe pizza do lugar favorito da Isabela e ficou para jantar. Sentou com elas na mesa da cozinha, de camisa social dobrada até os cotovelos, rindo das piadas da filha. Era como se ele estivesse tentando pela primeira vez em muito tempo fazer parte daquilo. Clara só observava, não forçava, não fugia. Estava ali, presente, inteira. Mas enquanto a relação com Isabela se fortalecia e a conexão com Nicholas virava algo difícil de ignorar, o clima com Bárbara piorava. Ela passou a evitar Clara. Não dava mais aquelas alfinetadas diretas, mas o olhar entregava, sempre calculado, sempre de longe. Uma mistura de julgamento com desconfiança. Até que numa terça-feira de manhã, Clara entrou na biblioteca para pegar um livro com Isabela e ouviu sem querer uma conversa vindo do outro lado da porta. Bárbara e Regina falavam baixo, mas ela conseguiu entender o suficiente. Acha mesmo que isso vai durar? O Nicholas não enxerga nada. Tá encantado. E quando tudo isso passar, vai sobrar para quem? Para Isa. De novo, Clara deu um passo para trás e saiu sem fazer barulho. O coração disparado, o estômago embrulhado. Aquilo confirmava o que ela já sentia. Bárbara não era só uma funcionária antiga. Era alguém que se achava parte da família. E qualquer um que se aproximasse demais era visto como ameaça. Naquele mesmo dia, Clara decidiu ir mais fundo na conversa que evitava há semanas. Sua própria história. Sentou com Isabela na varanda, no fim da tarde, e começou a contar de leve. "Você sabia que eu fui criada só pelo meu pai?" A menina virou o rosto. "Curiosa. Minha mãe teve muitos problemas. Com bebida, com outras coisas. Ela foi embora quando eu tinha mais ou menos a sua idade. Depois disso, meu pai fez o que pôde. E eu aprendi a cuidar das coisas sozinha bem cedo." Isabela escutava sem interromper. Clara continuou. "Teve um tempo em que eu achava que tinha algo errado comigo, porque toda vez que eu gostava de alguém, essa pessoa ia embora, ou se afastava, ou mudava comigo, e eu achava que era culpa minha." Ela parou por uns segundos. A menina não dizia nada, só observava. "Mas aí um dia eu entendi que tem coisa que não tá no nosso controle, e que a única coisa que a gente pode fazer é tentar ser verdadeira, mesmo que o resto do mundo não seja." Isabela colocou a cabeça no colo de Clara, sem dizer uma palavra. Só ficou ali, e aquilo bastava. Na noite seguinte, quando Nicholas chegou, encontrou as duas dormindo no sofá da sala. Um filme de desenho ainda passava na TV. Ele tirou uma foto sem que ninguém percebesse. Guardou no celular sem legenda. Mas o sossego não durou muito. 2 dias depois, Regina chamou Clara na cozinha com um envelope na mão. Era uma carta, sem nome, sem remetente. Clara abriu com cuidado. Dentro, só uma folha impressa. Um recorte de jornal antigo, com uma manchete pequena. "Mulher é internada após surto em via pública." O nome da mãe dela destacado em amarelo. Clara sentiu as pernas tremerem. Ela respirou fundo, dobrou o papel e guardou no bolso. Sabia exatamente quem tinha mandado aquilo. Não, precisava assinar. Aquilo era um aviso. Bárbara tinha cavado o passado dela, e agora usava isso como ameaça. Regina colocou a mão no braço dela. "Você não tá sozinha aqui." Clara assentiu, mas por dentro, já sabia que a paz naquele lugar estava por um fio. Clara não falou nada sobre o envelope. Guardou o recorte no fundo de uma gaveta no quarto e fingiu que não doía. Mas doía. Ela já tinha passado anos tentando não ser definida pelo passado da mãe, pelas crises, pelas humilhações, pelas vezes que foi chamada na escola por causa de confusão em casa. Agora, tudo aquilo voltava numa folha de papel, deixada como se fosse lixo na mão dela. E o pior, deixada de propósito. Nos dias seguintes, o silêncio virou escudo. Clara continuou fazendo tudo do jeito certo. Cuidava da Isabela com paciência, mantinha a casa em ordem, tratava Nicholas com respeito, mas por dentro, começou a se retrair.
a ficar na defensiva. Já não dormia direito. Acordava no meio da noite pensando se tinha feito algo de errado. Se aquele lugar, aquela vida nova, era mesmo para ela. E como se sentisse o clima mudando, Isabela começou a ficar mais agitada de novo. Voltou a roer as unhas. Se irritava com coisas pequenas. Um dia, jogou a escova de cabelo longe e gritou quando Clara tentou ajudar a arrumar os fios. Clara tentou conversar, mas a menina bateu a porta do quarto. Foi Regina quem subiu depois e conseguiu acalmar. No jantar daquele dia, a mesa estava estranha. Nicholas chegou cansado, sentou para comer com elas, mas ninguém tinha muito assunto. Isabela empurrava o arroz no prato. Clara respondia com "aham" e "tá bom", as perguntas curtas dele. Quando subiu para o quarto, Clara teve certeza de que ele percebeu o clima esquisito, mas não falou nada. Na manhã seguinte, Bárbara apareceu mais cedo do que o normal. Disse que precisava falar com Nicholas sobre um evento de negócios que ele tinha esquecido. Clara estava no corredor quando ouviu os dois conversando na biblioteca. A voz de Bárbara era mais suave, mais próxima, como se conhecesse cada detalhe da rotina dele. "Você anda tão ausente, Nico. Desde que a Clara chegou, parece que você se afastou da empresa. Não é exagero me preocupar. Não tô afastado. Só tô tentando dar atenção para minha filha, coisa que você mesma vive dizendo que eu devia fazer mais. Mas será que você tá enxergando tudo com clareza?" "Clareza? Como assim?" Bárbara baixou a voz, mas Clara ainda conseguiu ouvir. "Ela não é quem você pensa. Eu já dei uma olhada no passado dela. Só acho que você devia saber com quem tá colocando dentro da sua casa. A Isa é frágil, e essa menina esconde mais do que parece." Clara se afastou do corredor com o coração na boca. Subiu direto pro quarto, trancou a porta e sentou na beira da cama. Os olhos ardiam, mas ela não queria chorar, só queria sumir. Mais tarde, quando Nicholas passou por ela no corredor, parou por alguns segundos. "Tá tudo bem?" "Tá", respondeu. Só cansada. Ele ficou parado como se fosse dizer algo, mas não disse. Só continuou andando. Naquele mesmo dia, Bárbara passou por Clara no jardim, jogando a frase como quem joga lixo na calçada. "A verdade sempre aparece, Clara. Ainda mais para quem gosta de brincar de casa perfeita." Clara não respondeu, mas aquilo doeu mais do que ela esperava. E o pior era não saber até que ponto Nicholas tinha escutado ou acreditado. No fim da tarde, Regina chamou Clara discretamente na cozinha. "Fica esperta. A Bárbara tá jogando pesado. Eu vi ela conversando com a secretária do escritório do Dr. Nicholas. Ela tá tentando minar sua imagem lá dentro." Clara passou a mão no rosto, sentindo o corpo todo cansado. "Mas eu não fiz nada de errado. Eu sei, mas às vezes não é o que a gente faz. É o que os outros contam que a gente fez." No dia seguinte veio a gota d'água. Isabela estava deitada no sofá com febre. Clara ficou com ela o tempo todo, colocando pano gelado na testa, dando água aos poucos, esperando baixar. Quando Nicholas chegou, ela explicou tudo. Disse que já tinha medicado, que era só um resfriado. Mas à noite, Bárbara entrou no quarto dele com o celular na mão. Recebi uma mensagem anônima. "Olha isso." Mostrou uma foto de Clara deitada com Isabela no sofá, como se estivesse dormindo no meio do expediente. A legenda dizia: "Funcionária dormindo enquanto a criança está doente." Nicholas franziu a testa. "De onde veio isso?" "Não sei, mas olha o horário da foto. Meio da tarde, enquanto você estava em reunião." Ele não falou mais nada, apenas olhou fixamente para a tela. No dia seguinte, Clara sentiu o olhar dele mais distante. Ele cumprimentou, mas não puxou o assunto. Isabela estava melhor, mas mais calada. E Bárbara sorria, como quem já sabia o final da história. Clara sentiu que o chão sob os pés começava a rachar. O desconforto já não era só dela, era da casa inteira. E o medo de perder o pouco que construiu ali começava a tomar forma. Aquela semana foi silenciosa, mais do que Clara estava acostumada. Isabela, mesmo já sem febre, ainda estava mais calada. Não dava ataques, não se revoltava, mas também não mostrava o mesmo brilho nos olhos. Parecia que ela sentia o ambiente estranho, mesmo sem entender o motivo. Clara, por outro lado, tentava seguir o roteiro, cuidava da rotina, organizava os horários da menina, evitava cruzar muito com Nicholas, mas sempre que ele aparecia, o clima ficava diferente.
como se os dois estivessem medindo as palavras antes de falar qualquer coisa. Não era frieza, era algo mais confuso, como se estivessem presos numa linha que puxava os dois para perto, mas sem aviso. Na quinta-feira à noite, Nicholas chegou mais tarde. A chuva tinha pegado ele no trânsito, e a camisa ainda estava molhada quando entrou em casa. Isabela já dormia. Clara estava na cozinha, guardando as louças. Regina já tinha subido. Boa noite, ele disse, tirando o relógio e deixando no balcão. Boa noite, respondeu, sem tirar os olhos da pia. Ela percebeu que ele ficou ali, parado, como se quisesse puxar algum assunto, mas não soubesse qual. Então ele respirou fundo e soltou de uma vez. Você tá bem? Ela secou as mãos com o pano de prato e virou devagar. Tô tentando ficar, mas tá difícil. Ele se encostou na bancada e cruzou os braços. O olhar dele não era duro, era preocupado. Eu sei que você recebeu aquela coisa. O recorte. Fiquei sabendo depois. Me desculpa. Não era pra isso ter acontecido. Clara assentiu, sem saber o que dizer. A Bárbara tem sido uma pessoa importante na minha vida por muitos anos, Clara. Mas isso não justifica o que ela fez. E eu errei em não ter falado com você antes. Eu tava confuso, sem saber como agir. Ela cruzou os braços também. Estava cansada de sentir que precisava se defender o tempo todo. Eu não tenho nada a esconder. Minha mãe teve problemas, sim. Eu cresci no meio da bagunça. Mas eu nunca fui um risco pra ninguém. Nunca faltei com respeito nessa casa. Nunca fiz nada que desmerecesse a confiança que você me deu. Nicholas se aproximou um pouco, mas ainda mantendo distância. Eu sei disso. E é por isso que eu tô aqui agora. Porque eu percebi que fui injusto com você. Fiquei ouvindo coisa dos outros, criando dúvida onde não tinha. E enquanto isso, você tava aqui, segurando tudo sozinha. Clara engoliu seco. Sentia os olhos começando a arder, mas não queria chorar. O silêncio tomou conta da cozinha. O único som era da chuva batendo lá fora. Ele deu mais um passo pra frente. Você tem sido incrível com a Isa. Ela confia em você. E eu também confio. Ela o olhou nos olhos. Queria dizer, obrigada. Queria dizer que ele não precisava se desculpar mais. Queria dizer que estava tudo bem, mesmo não estando. Mas as palavras não saíam. Só ficou ali, parada, com o coração acelerado. Nicholas se aproximou mais um pouco. Agora, só havia meio passo entre os dois. Se eu estiver ultrapassando algum limite, me avisa. Mas eu preciso perguntar uma coisa. Ela só balançou a cabeça, como quem diz, pode falar. Você sente alguma coisa por mim, Clara? A pergunta caiu como um raio no meio do peito dela. Porque era tudo o que ela evitava pensar nos últimos dias. Ela desviava o olhar, mudava de assunto, fugia sempre que o clima pesava. Mas agora não dava mais. Não tinha mais disfarce. E ela, pela primeira vez, foi sincera. Sinto. Foi simples assim. Sem discurso. Sem cena. Uma palavra. E antes que ela pudesse pensar no que vinha depois, Nicholas deu o passo que faltava. Foi um beijo calmo, mas cheio de coisa guardada. Não foi longo, nem cheio de pressa. Foi como se o mundo parasse ali, só por alguns segundos, para lembrar os dois de que aquilo não estava no script, mas era real. Quando se afastaram, Clara ainda estava de olhos fechados. Só abriu quando ouviu a respiração dele mais próxima do que nunca. Desculpa, disse ele. Ela riu, nervosa. Por quê? Por não ter feito isso antes. Ficaram ali, meio sem saber o que fazer depois. E foi ela quem tomou a iniciativa. A gente não precisa apressar nada, mas eu não quero mais fugir disso. Ele assentiu. Nem eu. Os dois se olharam por mais um instante antes de seguir caminhos diferentes pela casa. Ela subiu para o quarto com o coração disparado. Ele ficou mais alguns minutos na cozinha, olhando a chuva pela janela. E naquela noite, os dois dormiram com a sensação de que alguma coisa tinha mudado. De verdade. Bárbara não era do tipo que desistia fácil. Ela sabia esperar, planejar, atacar na hora certa. Quando percebeu que Nicholas e Clara estavam mais próximos, entendeu que precisava mudar o jogo. E rápido. Ela não viu o beijo, mas viu o olhar. Sentiu a mudança no ar. A forma como Nicholas sorria quando Clara entrava na sala. Como Isabela se deitava no colo dela com confiança. Como Regina passou a tratar Clara com respeito de gente antiga da casa. Aquilo não era mais uma funcionária. Era alguém de dentro. E Bárbara odiava não ser a de dentro. Ela passou a semana observando, quieta, cada detalhe, cada toque de leve, cada conversa cochichada. Fez anotações no celular, checou câmeras internas, mexeu nos registros da casa,
Usou o próprio acesso à segurança da empresa para pegar vídeos dos corredores. Pegou imagens soltas, momentos normais, mas que poderiam ser usados de outro jeito, do jeito errado. Mandou um técnico de confiança, sob a desculpa de manutenção, para puxar cópias de arquivos das câmeras da área externa. Separou 3 trechos onde Clara e Nicholas estavam juntos, conversando de perto. Um deles no jardim, numa conversa no final da tarde, que parecia íntima. Outro, quando ele tocava o braço dela. E um último, na garagem, quando Clara chegou e ele abriu o portão pessoalmente para ela. Nenhuma imagem tinha nada demais, mas recortadas do jeito certo, pareciam outra coisa. Ela não queria apenas criar ciúmes. Queria fazer parecer que Clara estava se aproveitando da confiança dele, que estava seduzindo ele para ganhar vantagens, para ganhar espaço, para subir na vida. Bárbara preparou um e-mail anônimo, criou uma conta nova, sem nome, sem dados. Escreveu um texto simples. Talvez você devesse repensar quem está dormindo sob o seu teto. Cuidado com quem finge cuidar. Anexou os vídeos e enviou para a caixa de entrada pessoal de Nicholas. Ela sabia o horário que ele costumava abrir os e-mails depois do jantar. E esperou, sozinha na própria casa, deitada no sofá, com o celular na mão e a taça de vinho cheia. Quando viu que a mensagem tinha sido lida, sorriu sozinha. Agora era só deixar o veneno agir. Na manhã seguinte, Nicholas estava mais sério. Clara percebeu. Ele não foi grosso, nem distante. Só frio. Cumprimentou rápido. Tomou o café de pé e saiu antes do horário. Regina percebeu também, mas não comentou. Isabela, sensível como sempre, ficou o dia todo com o rosto meio apagado. Clara não fazia ideia do que estava acontecendo. Achava que era mais um dos dias ruins dele. Talvez pressão do trabalho. Talvez o peso de estar se envolvendo com ela. Só não imaginava que alguém tinha plantado dúvidas na cabeça dele. No fim da tarde, quando Clara foi buscar um caderno no escritório da casa, encontrou a porta entreaberta. Ouviu a voz de Nicholas ao telefone. Eu vi sim. Não sei quem mandou. Mas as imagens estão aqui. E sinceramente não sei mais o que pensar. Clara congelou. Deu 2 passos para trás e voltou correndo para o quarto. O coração batia como se fosse explodir. Ficou andando de um lado para o outro, tentando entender. Imagens? Que imagens? O que estavam mostrando para ele? E então tudo fez sentido. As câmeras, as conversas, o jeito que Bárbara sumiu por uns dias, o recorte de jornal, a mensagem anônima no celular. Clara se olhou no espelho e sentiu vontade de sumir. Pensou em ir falar com Nicholas na hora, se explicar, pedir que ele olhasse nos olhos dela e enxergasse a verdade. Mas travou. E se ele já tivesse acreditado? E se tudo que eles construíram estivesse desmoronando, pedacinho por pedacinho, sem ela poder impedir? Naquela noite, a casa parecia outra. Isabela jantou no quarto. Nicholas não desceu. Clara ficou na cozinha com Regina, que tentou puxar assunto, mas percebeu que não era a hora. Tá estranho, né? Disse Regina, baixinho. Tá. Clara respondeu olhando pro nada, com a mente em 1000 lugares. Na manhã seguinte, Clara foi chamada por Nicholas. Ele estava no escritório, com cara de quem não dormia há dias. Senta aí. Ela sentou. Recebi umas imagens, uns vídeos, uns recortes de conversa. Não sei de onde veio, mas mostravam a gente, juntos, de um jeito, fora do que deveria ser. Clara manteve a postura. A gente não fez nada errado. Eu sei, mas não é assim que vai parecer pros outros. Você tá mesmo me questionando agora? Tô tentando entender se eu errei, se me deixei levar. Clara engoliu o choro. Então você tá duvidando de mim? Eu não sei no que acreditar, Clara. A Bárbara me odeia, desde o começo. E você sabe disso. Ele ficou em silêncio. Olhou pro chão. Parecia perdido. Eu acho melhor você se afastar um pouco. Só até eu entender o que tá acontecendo. Ela se levantou devagar. Queria gritar, chorar, jogar tudo na cara dele. Mas só respirou. Fundo. Tá bom. Eu vou arrumar minhas coisas. Saiu sem olhar para trás. Isabela a viu passar no corredor e correu até ela. Você vai embora? Clara se abaixou, segurou o rostinho dela com as 2 mãos e tentou sorrir. Eu preciso sair um pouquinho, mas eu volto, tá? A menina começou a chorar. Clara a abraçou forte e saiu com o coração despedaçado. Ela não sabia se voltaria, mas sabia que, ali, alguém tinha vencido uma batalha suja. E esse alguém tinha nome. Bárbara. Clara arrumou as coisas devagar,
como quem tenta adiar o inevitável. Não era muita coisa. Algumas roupas, o caderno com anotações da rotina de Isabela, 2 pares de tênis, escova de cabelo, aquele desenho da árvore que a menina tinha feito. Só o essencial. Mas enquanto dobrava a blusa favorita, a cabeça dela gritava. Não pelos objetos, e sim pela forma como tudo estava acabando. Ela ainda não acreditava que Nicholas tinha pedido para ela sair. Depois de tudo. Depois de confiar nela. Depois de ver com os próprios olhos quem ela era. Como ele podia, de repente, dar ouvidos a uma armadilha tão óbvia? O celular dela vibrava com mensagens de Jéssica, que já sabia da história. Clara não respondeu. Não tinha o que dizer. Estava magoada. E magoada de verdade, porque dessa vez ela não tinha feito nada. Nenhuma falha, nenhuma mentira, nenhum deslize. Só tinha vivido. E mesmo assim, isso parecia não ser suficiente. Na hora de sair, Regina estava na porta. Os olhos vermelhos, o rosto preocupado. Você não devia ir embora. Clara tentou sorrir, mas saiu fraco. A escolha não é minha, né? A gente sabe que isso é armação, mas quando a gente fala, parece que estão sempre certos, e a gente sempre errada. Clara assentiu com os olhos baixos. Agradeceu o carinho, o apoio. Regina insistiu em levá-la até o portão. Quando o carro chegou, as duas se abraçaram forte. Clara entrou sem olhar para trás. Se olhasse, não ia ter força para ir. Do outro lado, Isabela estava no quarto. Regina tentou segurar a menina, mas ela chorava como há tempos não chorava. Trancou a porta, deitou no chão e ficou lá, encolhida. Quando Nicholas chegou, encontrou a filha daquele jeito. Sentou ao lado dela, tentou conversar, mas ela virou o rosto. Disse só uma coisa. Você deixou ela ir. Nicholas engoliu seco. Ela ficou em silêncio o resto da noite. No dia seguinte, o clima era pesado. A casa estava silenciosa demais. Regina mal falava. Isabela não quis comer, nem assistir desenho. Ficou o tempo todo no quarto. E Nicholas andava de um lado para o outro, como se estivesse preso dentro de si mesmo. Mais tarde, ele recebeu um e-mail de Bárbara. Só confirmava o que ela achava melhor ter feito. Que mesmo sem querer, tinha ajudado a abrir os olhos dele. Que a posição de Clara na casa era delicada. E que qualquer exposição podia prejudicar a imagem da família. No fim do e-mail, ela desejava força, nesse momento de transição. Mas tinha uma frase no meio da mensagem que ficou ecoando na cabeça dele. Foi tudo pensado com carinho, para proteger o que realmente importa. Na mesma hora, Nicholas sentiu o estômago embrulhar. Pegou o celular, ligou para uma pessoa da equipe de segurança. Pediu os arquivos originais das imagens enviadas. Queria os vídeos inteiros, sem cortes. No fim do dia, recebeu um link com os arquivos completos. Assistiu um por um, e ali viu a verdade. As conversas com Clara não tinham nada demais. Os momentos que, no vídeo cortado, pareciam íntimos, na verdade eram naturais. Não havia envolvimento forçado, nem insinuação. Era só uma convivência leve, sincera, cheia de cuidado. E o pior, percebeu que alguém com acesso interno tinha recortado as imagens, distorcido, usado contra ela. Na mesma hora, ligou para Bárbara. Pediu que fosse até a casa. Ela chegou com a postura de sempre, roupa alinhada, salto alto, sorriso ensaiado. Você mandou aqueles vídeos? Ela tentou manter o controle. Que vídeos? Não finge. Eu vi os originais. E vi o que você fez com eles. Você usou o sistema da empresa. Pegou imagens sem autorização. Criou uma situação falsa. Ela ainda tentou argumentar. Eu só queria te proteger. Você estava indo rápido demais, confiando em alguém que você mal conhece. Essa garota apareceu do nada. Nicholas levantou a voz pela primeira vez. Você não tinha esse direito. Não era sua decisão. E agora você destruiu a confiança da minha filha. Você tem noção do que fez? Bárbara ficou sem reação. Tentou se defender, mas já era tarde. Quero que você se afaste. Da casa, do meu trabalho, da Isa, de tudo. Você tá me demitindo? Tô tirando você da minha vida. Se fosse só uma questão profissional, a gente resolvia. Mas você mexeu com a minha filha. Você mentiu. E eu não vou deixar isso passar. Ela ficou parada por alguns segundos. Depois, pegou a bolsa e saiu sem dizer nada. Quando a porta bateu, Nicholas respirou fundo, como quem tenta voltar a si. Subiu correndo para o quarto de Isabela.
A menina estava com o rosto virado para o travesseiro. Ele sentou na beirada da cama e falou baixinho. Eu errei. Ela não... respondeu. A Clara nunca quis enganar ninguém. Ela foi verdadeira o tempo todo. E eu duvidei. Eu não devia ter feito isso. Isabela virou o rosto, os olhos cheios de lágrimas. Por que você fez isso? Porque eu sou burro às vezes. A menina não sorriu, mas esticou a mão e segurou a dele. Foi o suficiente. Naquela noite, Nicholas escreveu uma mensagem longa para Clara, contando tudo, se desculpando, pedindo uma chance para consertar. Não teve coragem de ligar, mas enviou a mensagem com a mão tremendo. E ficou ali, sentado no sofá, esperando a resposta, sem saber se ela viria. Clara passou o fim de semana na casa da Jéssica. Dormia no colchão jogado no chão do quarto da amiga, com o ventilador barulhento soprando no rosto. Tentava descansar, mas não conseguia. A cabeça não desligava. Tudo parecia uma grande bagunça. Em um dia, ela fazia parte de uma casa, de uma vida que estava começando a dar certo. No outro, tinha sido colocada para fora, como se fosse culpada de alguma coisa. Ela não queria chorar, mas chorava. No banho, no travesseiro, na hora de escovar os dentes. Não pelo emprego, mas pela sensação de estar sozinha de novo, de ter sido traída, jogada de canto, ignorada. Sentia raiva, tristeza, vergonha, tudo misturado. Jéssica tentava animar como podia. Ele vai se tocar, Clara. Uma hora a ficha dele cai. O cara não é burro, é só cego de momento. Clara não respondia, só ficava olhando pro teto. Na segunda à noite, o celular vibrou. Era uma mensagem de número conhecido. Nicholas. Ela ficou olhando o nome na tela por alguns segundos antes de abrir. O coração acelerou. A mão suava. A mensagem era longa. Começava com um "me perdoa" e depois vinha tudo. Ele descobriu a armação, viu os vídeos verdadeiros, afastou Bárbara da casa, entendeu que errou feio, disse que Isabela estava mal, que perguntava por ela o tempo todo, que não sabia como consertar o estrago, mas queria tentar. Clara leu e releu a mensagem umas 10 vezes. Pensou em apagar, pensou em ignorar, mas não. Conseguiu. A verdade era que, mesmo com toda a mágoa, ela queria voltar. Não por ele, pela Isabela, porque não conseguia dormir sabendo que a menina estava lá, sem entender direito o que tinha acontecido, se sentindo de novo abandonada. Na terça, ela respondeu. Só disse, "Me dá um tempo." Nicholas respeitou, mas Regina não. No fim da tarde, apareceu na portaria do prédio de Jéssica com uma sacola de pão de queijo, um suco de laranja e um olhar de quem não aceitaria não como resposta. "Desce aqui, Clara. A gente precisa conversar." Elas sentaram no banco de concreto da pracinha em frente ao prédio. Regina entregou o saquinho ainda quentinho e esperou. "Ele tá mesmo arrependido?" "Tá. E não é só ele. A casa toda sente sua falta. Até o cachorro da vizinha que ficava latindo pra você agora passa quieto no portão." Clara deu uma risada fraca, mais de nervoso do que de graça. Regina olhou bem nos olhos dela. "Você tem todo o direito de ficar com raiva, mas não deixa a raiva ser maior que o que você construiu com a Isa, porque ela tá encolhida no quarto desde que você saiu, e a gente sabe que esse tipo de abandono ela já conhece. Só que dessa vez, não foi culpa sua, e ela precisa saber disso." Clara olhou pro chão. Ficou em silêncio por um tempo. Depois respondeu com voz baixa. "Eu não consigo ver ela assim. Não consigo. Então volta. Nem que seja pra conversar. Nem que seja por um dia. Só pra ela entender que não foi por causa dela." Naquela noite, Clara não dormiu. No dia seguinte, colocou a mochila nas costas, prendeu o cabelo num coque e respirou fundo. Voltou à casa. Regina abriu o portão. O mesmo cheiro bom de sempre. O mesmo silêncio esquisito de casa com coisa não resolvida. Clara entrou devagar, sem saber se devia sorrir, chorar ou só ir embora. Nicholas estava na sala. Levantou assim que viu ela. "Clara, eu..." Ela levantou a mão. "Eu vim falar com a Isabela. Só com ela. Depois a gente conversa." Subiu as escadas. Parou em frente à porta do quarto da menina. Bateu de leve. "Isa, sou eu." Demorou alguns segundos. A maçaneta girou. A menina estava com o rosto inchado de choro. Olhou para Clara sem falar nada. Só pulou no pescoço dela num abraço forte, apertado, desesperado. Clara fechou os olhos e ficou ali, sentindo o peso daquele abraço, sentindo o quanto fazia falta, sentindo que aquilo, ali, era o que importava. Depois de muito tempo,
Isabela sussurrou. Você vai embora de novo? Não, não vou. Ficaram no quarto por horas. Brincaram com os lápis, assistiram um desenho, comeram biscoito de chocolate. Quando Clara desceu, Nicholas ainda estava lá, esperando. Ela se aproximou. Você errou. Feio. Eu sei. Confiou na pessoa errada. Duvidou da certa. Eu sei. E não tem desculpa. Ela respirou fundo. Mas eu não vou embora. Ele arregalou os olhos, surpreso. Você vai ficar? Vou. Pela Isa. Por mim. Mas as coisas entre a gente vão com calma. Bem devagar. E sem espaço para erro de novo. Nicholas assentiu, com os olhos marejados. Você é tudo que a gente precisava. E eu fui cego demais para ver isso. Clara não respondeu. Só virou de costas e subiu. Sabia que aquele não era o fim. Era o recomeço. E dessa vez, ela quem colocaria as regras na mesa. Os dias seguintes foram diferentes. Não pesados, nem leves. Apenas diferentes. Clara voltou a casa. Mas não como antes. Não com aquele brilho no rosto e aquele passo firme de quem estava encontrando um lugar novo no mundo. Agora ela caminhava com mais calma, observando, sentindo o ambiente antes de confiar de novo. Isabela voltou a sorrir aos poucos. Regina fazia de tudo para que a rotina da menina parecesse normal, mas Clara sabia que o clima da casa ainda estava com rachadura, e uma delas era entre ela e Nicholas. Eles se cruzavam nos corredores com um bom dia, educado. Ele perguntava se precisava de alguma coisa. Ela respondia, tá tudo certo. Jantavam em horários diferentes. Evitavam ficar a sós por muito tempo. Era como se um vidro invisível tivesse se instalado entre os dois. Não tinha raiva, mas tinha um certo medo dos dois lados. Medo de tocar na ferida errada. Clara não queria que as coisas voltassem a ser como eram de um dia para o outro. E Nicholas parecia entender isso. Dava espaço. Não pressionava. Só observava. E esperava. Esperava a hora certa. O momento certo. Se é que existia uma hora certa para pedir perdão de verdade. Foi numa noite de sexta, com a casa silenciosa, que ele decidiu tentar. Clara estava sentada na varanda do fundo, enrolada numa manta, tomando um chá. O vento soprava, fraco, o céu limpo. Ela olhava as luzes da cidade à distância, pensando em nada e em tudo ao mesmo tempo. Quando ouviu passos atrás de si, nem se virou. Já sabia quem era. Posso sentar? Ela deu de ombros, sem olhar. Ele puxou a cadeira ao lado dela e ficou em silêncio por uns segundos. Depois começou. Eu ensaiei essa conversa tantas vezes que agora nem sei por onde começar. Clara continuou olhando para frente. Não impediu, mas também não facilitou. Acho que começar com desculpa já ajuda. Desculpa. Foi sincero. Ele abaixou a cabeça, os cotovelos apoiados nos joelhos. Eu fui fraco. Me deixei levar pelo medo, pela dúvida. Deixei a insegurança me dominar. E você, que estava ali do meu lado, foi tratada como suspeita. Eu devia ter te protegido. Em vez disso, eu virei as costas. Clara apertou a xícara nas mãos. E por que você acha que eu voltaria depois disso? Porque você é maior do que tudo isso. Porque você voltou pela Isa, mesmo depois do que eu fiz. Porque eu vejo quem você é, mesmo tendo ignorado por um tempo. Ela virou o rosto para ele. Pela primeira vez, olhou direto nos olhos dele. Você sabe o que foi pior? Não foi a dúvida, nem o julgamento. Foi o silêncio. Você me conhecia. Você sabia o que a gente estava construindo ali. Mas em vez de me chamar para conversar, você me mandou embora. Eu sei. E é isso que mais me dói. Eu me cobro isso todos os dias desde então. Clara respirou fundo. A voz dela saiu mais baixa agora. Você sabia que minha mãe foi embora de casa sem dizer nada? Um dia simplesmente sumiu. E a pior parte não foi ela ter ido. Foi eu nunca ter entendido por quê. Nunca ter ouvido nada. Só o silêncio. E quando você fez aquilo, você me fez reviver tudo de novo. Nicholas fechou os olhos por um momento, como se aquela frase tivesse acertado em cheio. Me perdoa. Não tem desculpa. Só tem arrependimento. Os dois ficaram em silêncio. Só se ouvia o vento e um cachorro latindo longe. Depois de alguns minutos, Clara soltou, sem drama, sem teatro. Eu não quero que você sofra, Nicholas. E não vou guardar ódio. Mas eu também não vou fingir que passou. Vai levar um tempo. Ele assentiu. Eu não vim te pedir para voltar. Nem para fingir que nada aconteceu. Só queria que você soubesse que eu reconheço. Que eu errei feio. Que me arrependo de ter deixado você carregar um peso que não era seu. Clara mexeu o chá com a colher, sem olhar. Você não percebeu. Mas naquela casa, eu nunca tentei ocupar espaço de ninguém. Só queria fazer meu trabalho.
cuidar da Isa, viver, em paz. A Bárbara, ela se sentiu ameaçada por uma coisa que nem existia. E você deixou ela colocar veneno em tudo. Ele concordou de novo. Tava com o olhar meio molhado, mas não chorou. Ela apoiou a xícara no braço da cadeira e falou: calma, eu gosto de você. E isso é o que me feriu mais. Porque quando a gente sente por alguém, a queda é maior. Ele virou pra ela, mas respeitou a distância. E você ainda sente? Ela olhou pra ele de lado. Sorriu fraco. Sinto. Mas diferente. Agora, misturado com um monte de coisa. E vai levar tempo pra separar tudo. Ele se levantou devagar, como quem entende que o papo tinha acabado. Tudo bem, eu espero. O tempo que for. Antes de sair, ele olhou mais uma vez pra ela. Boa noite, Clara. Boa noite, Nicholas. Ele foi embora. E ela ficou ali, sozinha. Mas dessa vez, não se sentia abandonada. Sentia que tinha sido ouvida. E isso, pra ela, já era um começo. As semanas seguintes foram como reaprender a andar numa casa que ela já conhecia. Clara não era mais a novata assustada, nem a mulher que foi expulsa sem explicação. Agora ela voltava diferente, mais firme, mais segura do próprio valor, mas também com um cuidado novo no olhar. Ela não queria se machucar de novo, nem permitir que ninguém machucasse ela daquele jeito outra vez. Isabela estava aos poucos voltando a ser a menina risonha e curiosa que Clara ajudou a despertar. Ainda havia momentos de insegurança, de choro no meio da noite, de perguntas difíceis do tipo: você vai sumir de novo? Mas, agora Clara respondia com um tipo de certeza que não tinha antes. Ela estava ali, e ia continuar. Nicholas respeitou o espaço que ela pediu. Continuava presente, gentil, atencioso, mas sem pressionar. O bom dia dele vinha com um sorriso de canto de boca e um olhar que dizia: ainda tô aqui. E Clara, ela via, ela sabia, mas deixava no tempo dela. Foi numa segunda-feira à tarde que tudo começou a mudar de novo. Clara estava sentada com Isabela na sala, ajudando num trabalho de escola sobre profissões. A menina perguntou: você sempre quis ser cuidadora? Clara deu uma risada leve. Na verdade, eu nem sabia que esse nome existia. Só sabia que gostava de cuidar, de escutar, de fazer a pessoa se sentir melhor. Isabela ficou pensativa. Se você não morasse aqui, o que você faria? A pergunta ficou ecoando por um momento. Clara nunca tinha pensado naquilo com calma. Ela tinha entrado naquela casa empurrada pelas circunstâncias. Agora que a poeira estava baixando, era hora de olhar pro futuro com outros olhos. Naquela noite, Clara subiu pro quarto e abriu o notebook velho que trouxe da casa da Jéssica. Pesquisou cursos online, ensinando a lidar com crianças com ansiedade, com transtornos de comportamento, com autismo. Leu depoimentos, viu vídeos, anotou nomes. Pela primeira vez em muito tempo, não estava correndo atrás de emprego. Estava pensando em propósito. No dia seguinte, durante o café da manhã, Clara chamou Nicholas para conversar. Ele ficou sério na hora, achando que ela fosse anunciar que ia embora de vez. Não é isso, ela disse logo. Pode ficar calmo. Ela explicou a ideia. Queria estudar, se profissionalizar, aprender de verdade sobre o que fazia com tanto instinto. Queria transformar a prática em conhecimento técnico, mas precisava de tempo. E talvez de ajuda. Nicholas ouviu tudo com atenção. Quando ela terminou, ele respondeu direto. Você quer apoio para isso? Então você vai ter. O que precisar. Clara sorriu. Pela primeira vez, sem peso, sem confusão. Mas tem. Uma coisa, ela completou. Preciso que a gente coloque regras claras. Regras? Sim, se a gente quiser que isso funcione, eu aqui, a Isa bem, você e eu em paz, a gente precisa respeitar os espaços. Nada de conversa atravessada, de dúvida escondida. Se tiver algum problema, a gente fala. Se alguém te mandar vídeo, recado, fofoca, me chama. Olha no meu olho. Ele assentiu. Aquilo fazia todo sentido. Mais uma coisa. Eu fico até quando Isa quiser. Quando ela crescer, ou não precisar mais, ou simplesmente não quiser mais. Eu saio. Sem drama. E você? Eu? Você quer continuar aqui? Por ela? Ou por mim também? Ela não respondeu na hora. Só olhou bem fundo nos olhos dele. Quero continuar. Mas com calma. Ele sorriu. Era o que ele esperava ouvir. Nem mais, nem menos. No fim da semana, Clara se matriculou num curso online de desenvolvimento emocional infantil. Recebeu o material com entusiasmo, separou um caderno só para isso e começou a estudar nas horas vagas. Regina emprestou um livro,
antigo sobre comportamento infantil que usava com os netos. Isabela desenhou a capa de um caderno para ela, com lápis de cor e tudo. Escrito em letras coloridas, estava lá: Caderno da Clara, para cuidar ainda melhor. Foi o suficiente para ela saber que estava no caminho certo. Agora, a casa funcionava num ritmo novo. As refeições eram mais tranquilas. Os domingos tinham cara de lar. Às vezes assistiam filme juntos. Às vezes, cada um ficava no seu canto. Mas tinha respeito, tinha presença, tinha... Verdade. Bárbara não mandou mais nenhuma mensagem. Sumiu. A única coisa que Clara descobriu, por Regina, foi que ela tentou entrar com uma ação contra a empresa de Nicolas, mas foi ignorada. Ninguém quis levar adiante. E ele fez questão de não mexer mais no assunto. A melhor resposta para quem joga sujo é continuar bem, disse ele para Clara um dia, enquanto regavam o jardim. Ela só sorriu e concordou com a cabeça. O tempo passou mais leve. Clara já não olhava para o celular com medo. Já não esperava o próximo tropeço. Agora, ela andava com os pés no chão. Sabia que tudo podia mudar. Mas também sabia que tinha construído ali, com calma, algo que ninguém mais podia derrubar com vídeo, fofoca ou mentira. E isso bastava. Já fazia mais de um mês desde que Clara tinha voltado para a casa de Nicolas. Tudo parecia mais estável. A rotina da Isa, o ritmo das aulas, o clima da casa, até os silêncios entre Clara e Nicolas eram leves agora. Era como se, enfim, tudo tivesse encontrado seu lugar. Mas como toda calmaria boa demais, às vezes vem o susto logo atrás. Foi numa terça-feira, bem no começo da tarde, que o primeiro sinal estranho apareceu. Clara estava na varanda com Isabela, revisando umas palavras do novo livro de leitura da escola, quando o portão tocou. Regina atendeu. Era um entregador. De terno. Não parecia motoboy, nem mensageiro comum. Trazia uma pasta branca lacrada, com o nome de Nicolas num adesivo bem impresso. Regina agradeceu, levou direto para ele, que estava no escritório da casa. Clara nem se ligou muito. Continuou com a leitura, sem imaginar que aquilo era mais do que uma entrega comum, mais do que um envelope com papelada de reunião. Nicolas demorou a sair do escritório naquele dia. Não almoçou com elas. Não apareceu no corredor. Não respondeu quando Regina bateu na porta chamando. Só no fim da tarde, já quase anoitecendo, ele desceu com a expressão fechada. Clara percebeu na hora. Tinha alguma coisa errada. Quando ele passou pela sala, ela chamou. Aconteceu algo? Ele olhou para ela com um misto de raiva e frustração, mas não era com ela. Era com o que estava por trás daquilo que tinha acabado de chegar. Depois a gente conversa. E subiu de novo. Clara ficou gelada. Naquela noite, depois que Isabela dormiu, Nicolas chamou Clara até a varanda. Tava com os olhos pesados, a voz mais baixa que o normal. A Bárbara. Ela não desistiu. Clara ficou em pé, parada. Ela mandou um dossiê inteiro para a imprensa. Inventou uma história maluca dizendo que você foi contratada por mim como parte de um plano, que usou informações pessoais para se infiltrar na casa, que você estava se aproveitando da situação da Isa para se aproximar de mim e tentar roubar a herança dela no futuro. Clara travou. O quê? E não foi só isso. Ela mandou uma cópia disso para um jornalista famoso, aqueles que adoram manchete de escândalo de família rica. O cara me ligou hoje mais cedo. Disse que ia soltar a matéria no final de semana, se eu não me pronunciasse antes. Clara sentou devagar. Tava tonta. Isso é surreal. Ela tá inventando tudo. Eu sei. Mas o problema não é só o que é verdade ou mentira. É o estrago que isso pode causar. Na Isa, na minha imagem, na sua vida. Se essa história cai na internet, vai ser um massacre. Clara passou as mãos no rosto. Sentia o sangue subindo, o peito apertando. Você acredita em mim, né? Claro que acredito. Eu já vi esse filme. E dessa vez não vou ficar em silêncio. Ele pegou o envelope e jogou na mesa de madeira da varanda. Ela falsificou documentos, Clara. Simulou e-mails, prints, trocas de mensagem que nunca existiram. Usou teu histórico antigo com tua mãe para pintar um perfil seu como manipuladora emocional. Ela quer destruir você. Clara respirou fundo. Ficou em silêncio. E depois falou com firmeza. Ela não vai conseguir. Nicolas ficou olhando para ela. O que a gente vai fazer? A gente vai acabar com isso. Do jeito certo. Na manhã seguinte, Clara ligou para Jéssica. Contou tudo. E Jéssica, que era esperta como ninguém, lembrou de uma coisa. Meses antes,
Quando a confusão com a demissão do restaurante rolou, ela e Clara tinham trocado mensagens por WhatsApp falando da situação, incluindo áudios em que Clara explicava tudo o que tinha vivido na infância e como tentava fugir dos erros da mãe. Mensagens reais, verdadeiras, sem nenhuma malícia, ao contrário das que Bárbara fabricou. Jéssica ainda tinha tudo. Printou, separou os áudios, mandou por e-mail. No mesmo dia, Nicolas chamou um advogado particular, especialista em crimes digitais. Em menos de 24 horas, eles já tinham a confirmação. Os e-mails que Bárbara usou como prova tinham sido criados por ela mesma, usando contas falsas. As datas batiam com os dias em que ela teve acesso aos sistemas da empresa. No fim da semana, Nicolas chamou a imprensa para dar uma declaração oficial. Ele mesmo escreveu. Deixou claro que as acusações contra Clara eram falsas, que estavam sendo investigadas como crime e que qualquer jornal ou site que divulgasse aquilo sem provas responderia judicialmente. Não usou palavras duras. Usou firmeza. A notícia da coletiva vazou antes da hora. O jornalista que ia publicar o escândalo ligou pedindo desculpas. Disse que recebeu o dossiê pronto e quase caiu na cilada. Mas o medo de ser processado falou mais alto. Cancelou tudo. Na segunda, Bárbara foi intimada a depor. Estava morando num apartamento alugado, longe da antiga vida de luxo. Tentou negar tudo no começo, mas quando os prints reais apareceram, ela quebrou. Confessou que montou a armadilha porque se sentia descartada por Nicolas. Disse que não aguentava ver uma desconhecida ocupando o espaço que achava que era dela. Clara ouviu tudo pela boca do advogado. Não comemorou, nem riu, só ficou aliviada, porque agora, finalmente, estava claro para todos quem era quem. Mais tarde, quando Clara chegou da padaria com Isabela, viu Nicolas esperando na varanda, com uma pasta na mão. Ela está respondendo por calúnia, uso de documento falso e invasão de privacidade. A justiça vai cuidar do resto. Clara assentiu. Abraçou Isabela pela cintura e sentou ao lado dele. Agora a gente pode respirar? Agora sim. Ela sorriu. Mas sem festa. Sem grito de vitória. Porque o que mais doeu nessa história não foi a mentira. Foi tudo o que ela precisou perder até provar que estava falando a verdade. E agora que isso tinha passado, era hora de decidir o que fazer com a vida que ainda estava por vir. Os dias seguintes foram silenciosos, mas com outra energia. Era como se a casa estivesse respirando melhor. Como se, enfim, a poeira tivesse baixado. A sombra de Bárbara tinha sumido de vez. As mensagens pararam. Os e-mails sumiram. Ninguém mais tocava no nome dela. Não era proibido, mas não precisava mais ser dito. Todo mundo já sabia como a história tinha terminado para ela. Clara continuou com a rotina de antes, mas com uma presença diferente. Agora, quando andava pela casa, não andava pisando leve, com medo de incomodar. Ela sabia que tinha seu lugar ali. Não porque alguém deu, mas porque ela conquistou. E isso mudava tudo. Nicolas também mudou. Não no jeito de falar, nem nas roupas caras ou no modo de segurar o celular enquanto lia os e-mails, mas no olhar. Ele não carregava mais culpa quando olhava para Clara. Não vinha mais com aquele jeito de quem queria consertar o que já passou. Agora era diferente. Ele só queria estar, do jeito certo, no tempo certo. E foi por isso que, uma noite, depois que Isabela dormiu, ele chamou Clara na cozinha. Não. Quero te pedir nada agora. Nem pressa, nem decisão, nem nada. Mas queria te mostrar uma coisa. Ela olhou desconfiada. Você não tá com outro envelope de susto aí, né? Ele riu. Não. Prometo que não tem armadilha. Só vem comigo. Foram até o escritório da casa. Nicolas abriu o notebook e mostrou uma tela com um projeto. Clara se aproximou. Era uma ideia de espaço físico. Um lugar de verdade. Com salas coloridas, brinquedos, área verde, paredes cheias de desenhos infantis e uma frase enorme no topo do site. Projeto Espaço Cuidar. O que é isso? Ele se levantou da cadeira, deixando ela ver melhor. É o começo de um projeto social. Um centro de apoio para crianças com ansiedade, dificuldades emocionais, problemas de adaptação, com psicólogos, terapeutas, gente preparada. E você? Ela virou o rosto devagar para ele. Eu? É, porque isso aqui só existe por sua causa. Você mostrou para mim, para Isa, para Regina, para todo mundo, o que é cuidar de verdade. Não com currículo, mas com presença. Eu quero transformar isso num lugar que alcance outras crianças. Outras Claras também.
Gente que precisa de uma chance. Clara ficou sem resposta. Só olhava para a tela, depois para ele, depois de novo para a tela. Isso é sério? É, e eu quero que você esteja à frente, como coordenadora, como referência, não para se matar de trabalhar, mas para colocar esse coração gigante que você tem num projeto que vai transformar vidas. Ela piscou algumas vezes, engoliu seco. E se eu disser que não sei se dou conta? Eu te lembro tudo que você já fez até aqui, e te ajudo a lembrar de quem você é. Clara passou a mão nos olhos e riu sozinha. Você é bom de fala, né? Tô só sendo sincero. Ela voltou o olhar para a tela. E onde vai ser? Ele mostrou a planta do local. Um terreno da empresa que seria reformado. A equipe de arquitetura já tinha até começado o esboço. A ideia era abrir em 6 meses, se tudo corresse bem. E o nome tinha sido ideia da Isabela. Projeto Cuidar da Gente. No dia seguinte, Clara ligou para Jéssica. Contou tudo. A amiga quase teve um mini surto de felicidade no telefone. Você tem noção do que isso significa, sua doida? Eu ainda tô processando. Clara sabia que aquilo não era só um presente. Era responsabilidade. Era confiança. Era também um convite para virar a página de vez. Parar de correr. Parar de se defender. Parar de viver como quem só reage. E começar a construir. Com base firme. Nos dias que vieram depois, ela mergulhou na ideia. Começou a estudar ainda mais. Participava das reuniões com os arquitetos. Dava opinião sobre os espaços. Contava o que achava importante ter para que as crianças se sentissem em casa. Queria que aquele lugar fosse como ela queria ter encontrado quando era pequena. Um espaço onde ninguém precisasse fingir que estava bem o tempo todo. Regina ajudava com ideias práticas. Isabela desenhava sugestões de brinquedos e coloria as salas com lápis de cor. Nicolas cuidava da parte burocrática, mas deixava claro que a alma do projeto era de Clara. 1 mês. Depois, o terreno já estava sendo limpo. A reforma começaria em breve. Numa tarde qualquer, Clara estava sentada no balanço do jardim com Isabela. A menina balançava devagar, com um livro no colo. Você vai ficar famosa agora? Claro que não. Mas vai ter um prédio com o nome do seu projeto. O projeto é nosso. A menina olhou para ela com carinho. Ainda bem que eu me perdi aquele dia no restaurante. Clara apertou os olhos para não chorar. Sorriu, segurou a mão dela e balançou junto. No fundo, ela sabia. Aquilo tudo não era só sobre sorte, nem coincidência. Era sobre escolhas. Sobre não ter virado as costas quando podia. Sobre ter ficado firme quando tudo desmoronava. Sobre ter acreditado mesmo quando ninguém mais acreditava. E agora, era sobre fazer tudo isso valer a pena. O primeiro dia do projeto Cuidar da Gente não teve fita de inauguração, nem tapete vermelho, nem discurso pomposo. Teve bolo simples, suco de laranja, balões coloridos pendurados por barbante e risada de criança, recuando nas salas recém-pintadas. Foi assim que Clara quis, leve, de verdade. O prédio ainda cheirava a tinta nova, mas os detalhes todos tinham dedo dela. Os livros na estante eram escolhidos com cuidado. Os brinquedos não eram caros, mas tinham história. Os tapetes eram macios, as paredes claras, os banquinhos baixinhos. Nada ali era bonito só para foto. Era feito para funcionar, para acolher, para curar um pouco de cada dor que as crianças traziam de casa sem saber explicar. Logo na entrada, uma plaquinha de madeira dizia: "Aqui você pode ser quem é, sem pedir desculpas." Isabela escreveu com canetinha preta, e Clara fez questão de deixar do jeito que estava, com uma letra meio torta e um coração no canto. Naquela manhã, chegaram os primeiros pequenos. Um menino que quase não falava. Uma menina que chorava só de olhar nos olhos dos adultos. Um garoto com a energia de 10 em um só corpo. E pais assustados, com cara de quem não sabia o que esperar, mas que mesmo assim estavam ali, tentando. Clara recebeu todos com o mesmo sorriso. Aquilo era mais que um trabalho. Era o começo de algo que ela mesma não sabia dimensionar, mas sentia. No meio do dia, foi até a sala do fundo, onde tinha deixado Isabela desenhando. A menina tinha feito um cartaz com giz de cera escrito: "Seja bem-vindo ao lugar que minha amiga inventou." Clara leu, riu, e sem ninguém ver, deixou uma lágrima cair. Nicolas chegou no fim da tarde. Tinha saído direto de uma reunião, com o blazer ainda no braço, e cara de cansaço. Mas quando entrou e viu o espaço cheio, colorido, vivo,
O cansaço sumiu um pouco. Tá funcionando, ele disse, olhando em volta. Tá só começando, ela respondeu. Eles ficaram em silêncio por um tempo. Depois, ele falou com cuidado. Você ainda me ama? Ela virou para ele sem fugir. Amo, mas não do mesmo jeito de antes. Agora é com os 2 pés no chão. E eu? Você tá me mostrando aos poucos que vale a pena tentar de novo. Mas a gente não vai rotular isso hoje, tá? A gente só vive. Ele sorriu, do jeito simples que ela sempre gostou. Combinado. Os dias passaram, e Clara foi encontrando um ritmo novo. Trabalhava muito, mas com sentido. Continuava morando na casa de Nicholas, mas com a liberdade que conquistou. Isabela dormia melhor, sorria mais, e passou a chamar Clara de minha pessoa quando falava com as amigas da escola. Regina, como sempre, seguia cuidando de tudo e de todos, como quem já sabia que o final ia ser esse desde o começo. E Jéssica virou parceira do projeto, organizando eventos, ajudando com ideias, aparecendo todo sábado com bolo de cenoura ou torta salgada. Um dia, Clara sentou na varanda da casa, com o caderno aberto no colo. O mesmo caderno onde antes escrevia datas de contas atrasadas e promessas vazias. Agora, escrevia ideias, novos planos, histórias de crianças que estavam começando a confiar, a sorrir, a se abrir. Lá no fundo, ela sabia que a vida ainda traria desafios. Sempre traz. Mas ela não era mais a mesma. Não era mais só a garçonete, que perdeu o emprego por causa de um gesto simples. Nem a menina que escondia as cicatrizes da infância. Agora ela era alguém que escolheu recomeçar, do jeito mais difícil, sendo ela mesma, de verdade. E quando a campainha da casa tocou naquela noite, Clara levantou sem pressa. Era só mais um começo, porque ela tinha entendido uma coisa. A vida não se conserta, a vida se constrói, um gesto de cada vez.